Continuando aqui nas áreas da vida, agora falamos de dinheiro, está bem? E agora aqui no dinheiro, nós podemos estar aqui a falar de finanças ou dinheiro que está aqui um bocadinho à justa, não é? Porque como é uma carta neutra, pode mencionar que há aqui finanças ou dinheiro que acaba por vir na quantidade justa, equilibrada, certa, portanto nem mais nem menos, é aquilo que vem e aquilo que sai, está bem? Dinheiro obtido de forma legal, processos na justiça relacionados a dinheiro, ok? Karmas financeiros, tá? Isto pode obviamente também falar de karmas financeiros. Alguém que sabe gerir muito bem as suas finanças, tá bem? Uma pessoa que é bastante regrada com relação às suas finanças, portanto é uma pessoa equilibrada, uma pessoa justa. Dinheiro gerido de forma justa, portanto a pessoa não gasta demais, não poupa demais, nem investe demais, ela consegue mesmo fazer aquilo ali bem feito, tá bem? Economias equilibradas, ok? Pedidos de crédito ou investimentos, tá? Necessidade de gerir as finanças de forma racional e justa, ok? Pode falar de heranças, impostos e taxas. Vamos imaginar, vocês dizem assim, olha Cláudia, como é que eu identifico uma herança? Tem até duas formas, por muito macabra que possa ser, mas tem. Se for com a carta do julgamento, pode falar de heranças, está bem? Ou com a carta da morte, está bem? Processos de heranças, tá? Por razões que eu acho que são bastante óbvias, está bem? A carta do julgamento, apesar de não falar de morte, ela é uma carta que eu já tive uma experiência em que me deu a sensação que poderia ocorrer ali um desencarne, está bem? Porque reparem, isto são as pessoas a serem levantadas dos túmulos, ok? E apesar de não ser uma carta que fale de morte, eu quase que sinto que é aquela altura de, ok, a pessoa morreu e agora vai ser feito o julgamento final da vida que ela viveu encarnada, não é? Então agora vamos ver o que é que a pessoa fez, vamos ver o que é preciso trabalhar, é aqui quase como o julgamento final. Eu sinto muito isto. E, aliás, arrepio-me toda só de falar desta forma, desta carta, está bem? Com relação à espiritualidade, esta carta não dá para perceber se as energias estão boas ou más, vai depender muito das cartas que estão à volta, portanto, se nós tivermos, por exemplo, uma estrela, um sol, não é? Aqui com estas cartas, pá, as energias estão ótimas, mas obviamente tivermos, por exemplo, uma carta da morte, ou uma carta do diabo, ou até uma carta da torre, que eu ando aqui à procura dela, portanto, estas cartas assim mais mazinhas, não é? A carta da torre, a carta do diabo ou a carta da morte, claro que pode falar de energias densas, está bem? Convém sempre confirmar, tá? Corte de energias densas, portanto nós temos efetivamente, vamos imaginar que aparece-vos alguém que vos pergunta assim, olha, fizeram-me uma limpeza espiritual, eu quero saber se o corte foi bem feito. Vamos imaginar que sai a carta da justiça com a carta da estrela. A pessoa foi, efetivamente, houve ali um corte e está protegida neste momento, está bem? Reposição da verdade e da justiça, está bem? Karmas, né? Já percebemos. Equilíbrio, momento de ponderação. Momento de ponderação, Cláudia, como é que eu posso perceber que a pessoa aqui a nível espiritual está num momento de ponderação, está num momento de equilíbrio, está num momento assim de introspeção? Justiça com a carta do ermita. A carta do ermita é sempre gritante, há sempre aqui um isolamento e um afastamento para pensar, está bem? Para analisar. Discernimento espiritual, lado racional muito ativo, está bem? Porque às vezes a nível espiritual a pessoa pode não se estar a deixar envolver a nível espiritual porque tem aquele lado racional, aquele lado lógico e pragmático muito ativo, está bem? Lei universal, moral e ética. E eu fiz aqui, pois claro, até não era eu se não duplicasse a página. Exatamente, e é isto que nós temos. Com relação à parte literal, o que é que nós temos? Temos justiça, tribunais, leis, advogados, juízes, procuradores. Um museu, vocês dizem-me assim, Cláudia, porquê um museu? Vocês não me perguntem, eu olho para isto, para esta carta, e
Parece-me aquelas estátuas que nós às vezes encontramos, ou por causa aqui da espada, faz-me lembrar muito aqueles museus que têm artefactos antigos. Portanto, eu associo a museus, ok? Portanto, não me perguntem. Vocês vão ter os vossos significados. Fala-me de documentos, de papéis, de processos, de heranças, de alguém soberano. Pode falar aqui de casamento ou divórcio, como, por exemplo, vamos imaginar, se sai aqui a carta dos enamorados, pode falar de casamento, está bem? Se for a carta, por exemplo, da morte, pode falar de divórcio, ok? Temos a parte da burocracia, está bem? Provas, concursos, exames, portanto, alguém que é aqui avaliado formalmente, não é? Entrevistas de emprego, porque isto também me faz muito lembrar aquela pessoa que está ali à vossa frente a fazer-vos perguntas, não é? Avaliações formais e também reuniões, ok? Também sinto que há muito aqui esta fase, esta parte aqui mais ligada ao profissional. Esta carta ela é muito terrena, ela fala muito de coisas da terra, de material palpável, está bem? Conselho, já sabem que eu vou sempre buscar o conselho à Sofia Rito, aqui no livro dela Tarot Decifrado. E então a carta diz: chegou o momento de tomar decisões. Inevitavelmente, o que não é verdadeiro terá de sair da sua vida, senão o próprio destino irá encarregar-se de colocar tudo no devido lugar. Ponha os pesos nos pratos da balança e decida. Portanto, esta carta, segundo a Sofia Rito, eu não concordo tanto, porque eu acho que é mais, por exemplo, a carta do julgamento, sim, eu sinto que é algo que inevitavelmente vai ter de acontecer. A carta da torre é algo que inevitavelmente tem de acontecer. Eu não sinto que a carta da justiça seja algo que a vida venha a retirar. Eu não sinto que seja isso que acontece. Sinto sim que é um momento em que vocês devem pedir aos vossos consulentes para ponderarem, para analisarem e para decidirem de forma racional, deixando as emoções de lado. Está bem? Mas é por isso que eu gosto de dar aqui a visão dela, pelo menos em forma de conselho, porque nós temos todas visões diferentes e vocês também vão ter as vossas, está bem? Há quem goste muito da carta da justiça, para mim é uma carta extremamente neutra, é uma carta que é a minha expressão mais comum quando eu quero denominar uma carta neutra, uma carta Portanto, é o que eu sinto aqui desta carta. De todas as formas, já sabem. Se tiverem alguma dúvida, deixem no grupo do WhatsApp, está bem? E encontramos-nos aqui na próxima aula. Um beijinho e até lá!